Bom dia, gente. Peço a bênção de todos, desejo um bom domingo. Bom dia, Derby, sua bênção. Obrigado pelo convite. Vamos tentar ter uma conversa descontraída, porque a gente está vivendo momentos muito tristes da religião, da humanidade. E nós temos histórias que podem, acho que, alegrar as pessoas, né, Derby? Bom isso dia, aí. Sua bênção. Oxalá que abençoe sua bênção, João, a bênção de todos. Estamos aqui mais uma vez juntos, compartilhando. E o tema desse encontro, como o pai Joãozinho colocou, são causos. E os causos têm de tudo, tem tanto coisas positivas quanto negativas, mas a gente não olha o negativo apontando o dedo, e sim como uma maneira de aprender e melhorar, e perceber que, se de um lado a gente defende tanto a questão da diversidade e de dialogar, porque muitas vezes um irmão, uma irmã dizem assim, aquilo ali é errado, é marmotagem, é sei lá o quê, e às vezes não é. É um fundamento que eu desconheço. Por outro lado, existem as maluquices, sim, então a gente tem que estar a saber identificar o que é um fundamento e o que é, infelizmente, a internet do Dermis está meio devagarzinho. Acho que é melhor você desligar o vídeo e ficar só no som. Nós somos seres humanos, né, pessoal? Em cima de qualquer outra coisa, a gente tem nossas vidas, nossas histórias. E entre a gente deve se cuidar. Mas deve ser alegre também. Tem tanta coisa engraçada que acontece sem maldade, né, Dermis? Tem coisa que não é. E se cair, não desistam aí, porque às vezes para mim aparece uma mensagem que caiu, eu não sei. Tá bem lentinho. Está ou não. Situações que viraram folclore até, e infelizmente elas aconteceram e acontecem. Algumas outras, graças ao Oxalá, não. Mas confiança nossa relataram. Uma delas, eu anotei aqui as mais leves, né? São, por exemplo, a questão uma delas, do cavalo de Ogum, em que alguns terreiros o cavalo de Ogum incorpora. Então vem Ogum e aí vem o cavalo. Eu sou testemunho. Do burro de Exu. Eu não sei como é que é menos, mas tem essa também, do burro de Exu. Deu para ouvir do cavalo, João? Só confirma aí para mim. Deu, eu escutei e estava presente. Que tá comendo aqui, eu não sei. Acho melhor deve ser desligar a câmera, deixar só o som. Caiu. Vamos esperar um pouquinho. Domingo é premial, não tem jeito. Tá indo aí, João? Agora voltou. É melhor você desligar o vídeo, Dermis, e ficar só com o som, usar menos a internet. Paulo, foi? Oi, Dermis. O som tá indo? Tá, manda bala. Então, o do cavalo deu para ouvir? Deu. Então tá bom. Então tem também, nessa mesma linha, a do burro de Exu. Tem terreiro que vem o burro, né? Porque burro é sinônimo de cavalo, de médium. Até a palavra cavalo quer dizer amigo, você também é símbolo de instrumento, enfim. E aí tem casa que veio o burro do Exu que faz. Então, um dia eu estava conversando Paulo veio tá ruim a internet do Dermis. Eu vou tentar aqui, João. É domingo não ia trabalhar, Dermis. Castigo. Vamos ver se aqui vai. Tá indo por aqui, João? Agora tá melhor. Parou. Peraí. Então, o que vai acontecer? No caso do burro de Exu, apareceu isso aí também. Aí a irmãzinha me perguntou assim, mas o que a gente vai servir? Porque não vai servir nada, porque aqui não vai acontecer, não vai aparecer, não vai no nosso terreiro vir nem o cavalo, nem o burro, né? Então essa ficou clássica, do cavalo e do burro.
Mas tem outras. Tem, por exemplo, da Pedra de Xangô. O que acontece? Há terreiros, isso aí também, não vamos dar o nome e tal, em que quando vai acontecer a incorporação, o recado é assim, o pai ou a mãe, sei lá, bota a mão e fala assim, alô, é da Aruanda? Aí estabelece a conexão. A conexão deve estar melhor que a minha aqui. Aí o que acontece? Começa a vir. Antes de vir o Xangô, tem um médium que incorpora a pedra. E aí ele fica lá acocorado, e o Xangô vem e senta em cima da pedra. Quer dizer, são situações assim que, coitado do médium que é a pedra, né? E dependendo do tamanho do médium do Xangô e tudo mais. Então são situações que não procedem, mas elas acabam acontecendo e virando folclore, e com uma certa naturalidade. Então, até como eu disse nessa palestra aí, a irmã me perguntou, tá, Dermes, mas quando vier o burro, vier o cavalo, o que a gente serve? Não vai servir nada, porque não vai vir na nossa serve casa. Uma espada de São Jorge nas costas dele. Tem uma história sobre isso para contar de Exu depois. O Exu não queria ir embora, o seu Veludo mandou pegar a espada para ver o que acontecia. Mas tem também, tá, fui misturando, e desculpa que eu estou segurando com uma mão só, não dá para usar do jeito que eu queria. Tem histórias boas. Por exemplo, nós tínhamos no terreiro de Blumenau vários animaizinhos adotados, e um deles era um cachorro grande que ele machucou a orelha, ele não aceitava de jeito nenhum, até lavar era difícil. Então, um dia o seu Zé orientou, e o seu Zé cruzou uma água, e nós começamos a pôr aquela água para ele beber, para o cachorro. E depois de muito tempo, que a gente estava tentando de tudo, a ferida fechou. E isso ficou uma lição da espiritualidade, que é a gente fazer o possível, fazer o que dá para fazer, porque o certo era ingerir alguma coisa. Desculpa, o certo era passar no local mesmo, uma pomada preparada e tudo mais. Já que não é possível, a água, veja a força da água fluidificada, da água cruzada, ela ajudou a fechar de dentro para fora. Foi incrível, todos os médios falaram, meu Deus, a ferida fechou. Falei, a água que o seu Zé cruzou, não tem mistério. E é uma prova de fé para a gente, porque a gente fala tanto, mas quando a entidade pede, às vezes você fala assim, mas é uma água. Meu Deus, é uma água que toda gira, todo momento que a espiritualidade pede, ela está sendo abençoada, sendo cruzada. Ou eu acredito que aquilo tem uma potência curadora, ou eu não acredito, eu acredito a hora que eu quiser. Não tem. Então, assim, isso foi uma coisa positiva que ficou. E ainda pensando em bebida, em água, essas situações, tinha uma moça, isso aconteceu, era com o seu Zé, a historinha de seu Zé. Aí os cambones contam para mim, eu adoro. A moça ia lá conversar com o seu Zé. Então, no dia que era gira só do seu Zé, porque daí demorava mais, eram casos que ele estava tratando com cromoterapia, com um bocado de coisa, também a gente usava um pouco para desenvolvimento, além da gira dos outros dias de gira. E aí a moça chegava e ia falar com o seu Zé e começava a dar trimelique, o que é normal, aqui a gente está dizendo, brincando, né? Mas o trimelique era assim, ela está encostada, ela veio. E a moça sentava e dizia assim, a moça que eu digo é da assistência, né? Eu preciso de uma bebida, tem que servir uma bebida. Aí o seu Zé, com aquela gentileza dele, falava, por favor, pega um copo d'água. A pombogira subia na hora. Porque existe essa associação, quer dizer, encostou. O álcool, ele é um instrumento, um elemento de trabalho, com o médium incorporado ou não, mas não é assim, essa associação, a entidade veio e já está pedindo, já não sei o quê. Então, aí é aquele caso do desenvolvimento mediúnico que a gente comenta, o médium está se deixando, ou melhor, está influenciando a situação que não era. Então, veio a água, quebrou o encanto, não era aquilo. Então, depois, com calma, você começa a fazer o desenvolvimento direitinho e tal. E também na gira... é bom lembrar que as bebidas no terreiro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma coisa física. Se o guia vier enxugar uma garrafa de vinho, que tem alguns que enxugam, depois pegar o carro para dirigir para no comando, não vai chamar o Exu para a delegacia, vai a pessoa, né? Isso é físico, não é milagre. Então, esse cuidado é muito importante, tanto a quantidade, quanto o que se faz, o que não se faz, né? E na gira do seu Zé, geralmente era servida uma garrafada que ele preparava, tem várias garrafadas, mas uma que ele pedia para preparar, cruzava, tinha lá todos os dias tal, certinho. Aí ele servia um copinho assim, um dedinho, num copinho de plástico. E um dia chegou um rapaz lá. O rapaz chegou e falou assim, pegou a senha, entrou. Eu vim aqui beber com o senhor, entrei aqui, eu quero beber. O meu amigo veio aqui, disse que é bom beber, não sei o que, e tava meio escrachado. E o seu Zé sempre com aquela elegância, falou para o moço beber um golinho, o seu Zé mandou servir mais, uma generosa. Aí o rapaz bebeu, e ele
falou assim, quero ver se isso aqui é bom, se funciona mesmo. Aí o seu Zé falou, do jeito dele que eu não sei, moço, isso aí funciona e vai funcionar, inclusive com o problema que você está embaixo, para ver se sobe. Misericórdia. O moço levantou, agradeceu e foi embora. Queria beber com o seu Zé, bebeu. E ainda recebeu um remedinho. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que vai deixar a entidade, a espiritualidade envergonhada, e eles, com muita brincadeira e respeito, claro, não vai deixar ninguém avexado, como a gente diz, acabam dando uma lição, dando um ensinamento e falando de fundamento e falando daquilo que a pessoa precisa. Então, essas histórias que acontecem, quem vai afrontar a espiritualidade, a gente sempre vê que a pessoa sai, muitas vezes, com o coração tranquilo, ela não sai humilhada. Ela sai, poxa, eu vim aqui, vim com a farinha, vou indo embora com pão, que bom, né? Esse pão que eu preciso para alimentar o meu espírito, essa mensagem, isso que aconteceu. Agora, é divertido? A gente brinca? Claro, mas também não é tirando sarro, fazendo bagunça, né? E das histórias de bagunça, tem um bocado, tem mais aqui. Tem uma que eu chamo de... Aliás, deixa eu mostrar aqui, João. Aqui acho que não vai, né? Bom, aqui foi. Tem esse livro que foi lançado em 2015, Porque Riem os Herês e Gargalham os Exus, o bom humor na espiritualidade afro-brasileira. E algumas historinhas aparecem aqui, de situações divertidas, e o que a gente pode aprender com elas. Afinal, a espiritualidade tem bom humor. A gente que às vezes é carrancudo. Eu sempre dizia assim, que no caso da Umbanda, não, nem tanto, mas a gente vê, às vezes, determinados segmentos religiosos, e aqui é uma análise, não é uma crítica, você vê fotos. Aí eu falo, meu Deus, está todo mundo com cara de cólica. Como é que a gente pode dizer que tem experiência de Deus, do sagrado, que aquilo move a nossa vida, e a gente assim, carrancudo, duro, como se estivesse morto, sendo que a espiritualidade é a flexibilidade, né? Então, a alegria não é esculhambação. Estão aí os Exus para mostrar, estão aí os Herês para mostrar que a gente pode ser leve, e isso não é necessariamente desrespeito, pelo contrário, né? Mas aí o que eu tenho? A história do caboclo TechPix. Eu entendo que a espiritualidade tem tecnologia muito mais avançada que nós, fazem cirurgias espirituais, retiram coisas terríveis dos nossos corpos espirituais e físicos e tudo mais. Mas o que era o caboclo TechPix? Gira, isso acompanhou como Cambone muitos anos, esse caboclo vinha em visita. O caboclo, se tinha um médium, um Cambone tirando fotos da gira para registrar e tal, o caboclo ia lá, tirava a câmera da mão da pessoa e começava a fazer fotos especializadas. Aí eu apelidei de caboclo TechPix. Para quem não sabe, né, Darmes, TechPix é uma câmera que vendia muito na internet, na televisão, né? Não é do meu tempo, é do seu. É do tempo da rainha, igual você fala. Aí o caboclo TechPix ia lá, como se fosse um celular hoje avançado, né? E tirava as fotos. E o mesmo médium, que é histórico, isso aí infelizmente passa para todo mundo, é o médium que é do caboclo do celular, do caboclo não, do preto velho do celular. Que é assim, ele ia visitar um terreiro, aí a pessoa passava para tomar o passe com o preto velho que trabalha com ele. Aí passava o celular do médium, em 9, em 0, em 3, em 2, para a pessoa ligar e marcar serviços, chamemos assim, especializados e cobrados, etc. e tal. Então, a fama do caboclo e do preto velho, e do médium, né, claro, percorreram a cidade. Tinha terreiro que, quando ele ia visitar, o pai e a mãe diziam, olha, fica na assistência, o senhor é muito bem-vindo, mas não pode, não é assim, tem normas na casa, etc. e tal. Por quê? Porque aí já era esculhambação mesmo, né? E a gente tem que ter o bom senso, tem que ter o bom senso. Eu visitei uma vez uma casa, também falo isso com todo carinho, que era famosa porque o médium, um senhorzinho já, ele incorporava, ficava muito tempo e não tinha o cuidado que a própria espiritualidade nos pede. Então ele incorporava um caboclo e no meio da gira o caboclo falava assim, isso aí também percorreu a cidade, eu não sei se o João conhece essa, depois eu falo o nome da cidade para ele. E aí, de repente, no meio da gira, o caboclo falava assim, Mim vai mijar. Aí o caboclo ia. E o caboclo usava uma lança. E a piada era o seguinte, quando ele fala Mim vai mijar, o Cambone tem que ir junto segurar a lança, como é que é a história aí? Porque era uma situação inusitada, né? Então, isso são situações que não podem acontecer. A gente sabe que em determinados cultos, quando a pessoa está virada dias e dias, muitas vezes ela faz as necessidades fisiológicas, é uma outra situação, não é pública, não é desse jeito, não é folclore, enfim, nós estamos dizendo que ali estava numa situação toda atrapalhada, e acaba confundindo.
acaba confundindo que você mistura lenda, folclore e coisa engraçada com fundamento, e não é, não é? Então, assim, o que acontece? É isso aí, pai, sua bênção. Então, assim, não pode ir por esse caminho, né? Esse e tem a outra, que essa é ligada às situações aqui, a do caboclo, a do preto velho, que é a do preto velho que se cair, por exemplo, você tem uma gira lá, aí o Cambone tá aprendendo, tá começando, e sem querer pôs o banquinho errado, e o preto velho, né, incorporado no médium, ele caiu, por exemplo, né? Então a indicação é assim: se o preto velho cai do banquinho, ele involui espiritualmente, quer dizer, ele desce na escada evolutiva. Daí eu sempre pergunto assim, a gente já conversou uma época sobre isso, mas Sueli também a gente conversou. Aí eu digo assim, então se o terreiro for baixinho e o preto velho levantar e o médium bater a cabeça, ele evolui, pela mesma lógica. Caiu no chão, evolui, bateu a cabeça, evolui. Bora fazer isso aí, né? Então, quer dizer, são lógicas que não dá. E uma dessas lógicas e lógicas, digamos assim, é o medo. O que é o medo? Isso aconteceu com uma... Cortou um pouquinho, Zé. Já vai voltar. Caiu o som. É o som ainda, Zé. Você vai ter que sair e entrar de novo, Derme. O som tá ruim. Quando o Dermes voltar, eu vou pedir para ele contar o que acontece quando a gente come feijoada antes de ir pro terreno. Né, Dermes? Acho melhor você fechar, Dermes, e abrir de novo. A internet deve estar muito ruim. Uma vez a gente foi, pessoal, eu e o Dermes, a gente ia fazer uma palestra no terreiro só com crianças, né? Foi lá que começou o nosso projeto com crianças. Só que antes disso, eu e o Dermes fomos comer uma feijoada lá no Machadinho, né, Dermes? A gente exagerou um pouquinho. Sei que na hora da palestra, o Dermes foi fazer a palestra e eu fui dormir no carro. Eu não aguentei, não. Tem que tomar cuidado, né, Dermes? Você comeu bastante, mas você conseguiu. Tá chegando. Vamos ver se escuta, Dermes. Tá sem som. Tá desligado o microfone, parece, Dermes. Agora ligou. Agora voltou. Agora foi, né? Então explica pra gente o que acontece quando a gente come uma feijoada antes de ir pro terreiro. A feijoada, João, ela é às vezes uma questão social, né? Porque foi no Clube Machadinho, bem foi social, uma coisa colaborativa, né? Outro dia eu mandei a foto para a mãe Sueli para matar a saudade, tem o Gambo Grino, tá todo mundo lá. E aí nós fomos lá, e tinha o workshop com as crianças, né? Sobre o trabalho, que foi muito bonito. Tinha muita gente do terreiro da Vó Benedita e amigos, pessoas que foram de outros terreiros, que eu sou amigo. E caiu de novo. O som tá ruim. Tá pipocando na internet. Tá com o microfone desligado, parece, né? Ele tá desligando sozinho, João, não sei porquê. Vou ficar de olho aqui, eu vou ligar. Aí daqui a pouco aí aparece o vermelhinho, ele desliga sozinho, não sei porquê. Isso. É encosto. Aí o que aconteceu? Então a feijoada... Tá vendo?
Aí o que acontece é isso, e a feijoada foi, aí o João se pirulitou lá para descansar e eu tocando as atividades, inclusive tinha algumas coisas físicas para fazer lá, mas a responsabilidade. Foi verdade. Ixi, caiu de novo, Darmes, no som. Tá ruim. A internet tá ruim em geral. Fecha, Dermes, e abre de novo. Espera que ele já volta, gente. A internet tá ruim no Campinas inteiro, impressionante. Tá chegando. Dermes. Vamos ver, João. Será que vai? Bora. Ó, firmei tudo aqui, defumei antes, que a gente faz de tudo, hein? Tem algumas situações assim, vamos voltar pro seu Zé aqui. Houve uma pessoa que me contou e eu fiquei muito feliz com o que aconteceu. Tem muitas histórias, né? Algumas a gente relata, como todos os terreiros, né? De curas, de coisas bastante positivas. Teve uma que é uma cura, pode não ser da saúde física, alguma coisa terminal, assim, que é mais chocante, mas uma pessoa me procurou e falou assim: eu conversei com o seu Zé hoje na gira e o seu Zé não respondeu o que eu perguntei. E eu chorei muito e dou razão para ele. Então eu falei, mas o que é? Ela disse assim, porque eu passei nesses dias com todas as entidades e fiz a mesma pergunta. E aí, quando eu perguntei para o seu Zé falou assim, moça, filha, sei lá, você a resposta você já tem. Quais as decisões que você vai tomar? Vamos pensar nisso, sei lá, do jeito dele. E aí a moça disse que na hora ela chorou muito e falou para ele, falou, seu Zé, muito obrigado porque o senhor não respondeu. Aí, como ele teria complementado até... Parou o som de novo, aí, Vitor. Tem que defumar mais, hein, André? A erva venceu aqui, deve ser isso. Então tem esses cuidados que a espiritualidade tem com a gente para facilitar o contato e não iludir a pessoa como às vezes ela deseja, né? Quando lá no curso a gente falou sobre os cambus, Tá sem som, André. Aqui é muita audiência, sabe? se aproxima da entidade, às vezes até usa um fumo, alguma coisa que o jovem não, né, a criança não é para mexer, a entidade espera o Cambone organiza, pede licença, pede atenção, que a entidade não vai reinar, não vai mandar, não é assim. Então isso a gente aprende também, essa humildade que a espiritualidade tem numa visita, numa casa em que é muito bem recebida, existe hierarquia, existe Cambone, existe pai, existe mãe, existe Ogã, e ninguém vai para afrontar, embora às vezes aconteça isso. Já aconteceu, tá ouvindo, João? Tô. Já aconteceu isso, por exemplo, de virem médiums visitar, e na hora de subir, vão subir os Exus, tá? O Exu fala, eu não vou subir, eu vou ficar aqui. Já aconteceu isso. E aí o seu Veludo falou, então pega uma espada de Ogum para ver se não sobe. Seja a planta, seja a espada de ferro mesmo, mas é claro que não ia haver agressividade, mas como que uma entidade visita e fala, eu não vou subir? E esses absurdos acontecem. Com os mesmos médiums, porque já aconteceu o oposto. Qual foi o oposto? De eu estar numa visita e de uma casa, pasmem, né, não importa onde estava uma situação interna muito grave, a ponto de os Ogãs não tocarem
para as entidades que trabalham com a mãe pequena. Exatamente isso. E quando o seu Veludo estava trabalhando e foi subir, foram tocar para ele, ele fez um gesto, isso aí depois me contaram, até o pai da casa, agradeceu os Ogãs e disse, obrigado, eu sei o caminho. Não precisa tocar, não. Se vocês não tocam para a mãe pequena por rusgas internas, é um absurdo. Eu sou visita aqui, vim trabalhar com meu cavalo, muito obrigado, não precisa não. E nesse caso, João, e todos que ouvem, é porque eu não estou visualizando bem aqui, existe uma história muito, ela é um pouco mais longa, espero que não quebre o microfone, ela é muito triste, ela tem uns pontos engraçados, mas ela é muito triste porque envolve um óbito, e esse óbito erroneamente atribuído às entidades, e sempre é Exu que leva a fama, né? Nessa mesma situação de não tocar para a mãe pequena, esse mesmo médium que uma vez nos visitou e disse, não vai subir agora não, eu vou ficar por aqui, ele afrontou o seu Veludo que trabalha comigo com uma ponteira. Ele desafiou o seu Veludo para um duelo. E aí o seu Veludo falou, mas o que é isso? Você não vai me matar de novo, porque eu já estou morto. Não tem o quê? Vai machucar o cavalo. Se você tem alguma coisa para conversar comigo, então, no astral, acabou a gira, vamos lá conversar. O que é isso? Está precisando de alguma coisa, né? E ficou uma coisa horrorosa. Quando terminou, antes de terminar a gira, foram lá conversar com o seu Veludo, os médiums, os Exus incorporados, dizendo, olha, é isso mesmo, não tem que ter desavença, não existe isso. Passou o tempo. Eu dirigi uma casa durante alguns anos com uma mãe, eu co-dirigia, né, com ela estava à frente da casa, eu era o segundo responsável, e um dia, nas suas funções civis, essa mãe passou em frente da Calunga, em frente do cemitério, e ela conta que viu algo colocado ali na porta do cemitério e falou, isso aí é alguma demanda, e que a dona Padilha, que trabalha com ela, falou, vai lá e mexe. Ela falou, mas vou mexer nisso? Não é assim. Vai lá, filho. Quando ela foi, tinha determinados objetos e um papel. A dona Padilha falou, abre o papel. Ela abriu o papel, era o nome dela. E ela disse assim, meu Deus, qual a chance de você passar na frente de uma calunga e achar uma demanda contra você? Fez o que tinha que fazer energeticamente, rezando pelas pessoas. Mas a dona Padilha deixou claro, quem fez isso é aquele rapaz que arruma aquela confusão na casa de vocês e na casa dele, que chamou o seu Veludo pro duelo lá. Bom, passaram-se algumas semanas, esse rapaz teve uma morte muito trágica, ele e a namorada, que eu não cheguei a conhecer, eu não lembro, a namorada, não sei, estava envolvido com coisas pesadas de tráfico, e queimaram ele e a namorada dentro do carro, vivos, né? Foi um crime que chocou todo mundo, terrível. O que aconteceu? Em alguns templos umbandistas começaram a dizer que quem matou o rapaz foi o seu Veludo e a dona Padilha. Nós nem fomos ao velório. Falamos, vai dar confusão, não é legal. E na nossa casa, evidentemente, foram feitas muitas energizações, muitas firmezas pelo espírito do rapaz e da moça, porque é uma morte terrível, absurda, e mais ainda você atribuir a um Exu, uma pombogira. Então, como eu disse, tem uma parte lá atrás, que embora seja absurda, de duelo, sei lá o quê, é até engraçada. Mas houve aí um óbito terrível, que, né, uma coisa pesadíssima, e foi atribuído a Exu e pombogira, como tanta maluquice que acontece por aí, e essas maluquices são atribuídas a eles, né, aos guardiões, de uma forma perversa, eu diria, né, não é por aí. Então essa foi uma história muito pesada que me marcou, deixa eu até marcar aqui que eu já falei dela, e que chama a atenção, né, que chama a atenção de que não se deve usar o nome da espiritualidade, nem para fazer atrapalhada, e como cada um tem suas histórias pessoais, esse moço, não estou julgando, mas foi uma cobrança de dívida, não atribuir isso à espiritualidade, é coisa humana, coisa de infelizmente, né, Dermes, muita gente tira proveito do vulgo, uma entidade, para dar seus recados, suas mensagens. A pessoa não tem coragem de falar de o que pensa, então eles usam, isso é um crime, é uma vergonha usar a entidade para dar recado. Falando de cemitério, a gente, quando está começando, sempre faz as atrapalhadas, sempre passa medo, né? E eu já tenho medo por natureza, eu assumo que eu sou um pai de santo cagão. Então, teve um trabalho aqui no terreiro, estava cambonando a Maria Padilha, né? Ela falou, quando acabar o terreiro, o trabalho, você pega essa champanhe, vai na encruzilhada, entrega e não olha para trás. Pois eu fui, na época eu tinha um opalão. Eu fui, fiz a entrega, já estava meio cabreirinho, né? Fui andando embora. A hora que eu olhei para trás, escutei uma gargalhada. Eu sei que eu montei no meu carro, ele tinha 4 marchas. Eu fui mudar de marcha quando eu cheguei em casa. Fui voando. Nunca mais eu olhei.
E acontece, mesmo. Curioso, né? Já sou medroso. Quando eu escutei a gargalhada, eu pulei no carro. Eu fui parar em casa na primeira marcha. Nunca mais olhei para trás. Que não é que as pessoas às vezes pensam que não vai ter medo. O que é o medo? O medo não é da pombogira, o medo é porque você está no escuro, você não sabe onde está, você levanta de noite, sei lá, às vezes você está estudando, trabalhando e vislumbra. Pode ser um ser de luz, pode ser um Exu, um caboclo, é natural às vezes você levar um susto. Seja o que for, eu não fiquei para ver, não. As pessoas pensam que não, às vezes não vai assustar porque é médium, porque é pai, porque é mãe, de jeito nenhum. É humano, não é o medo da espiritualidade. No começo a gente passa muita vergonha. Todo mundo sabe que eu tenho medo de cemitério, não adianta. Eu não gosto. Também logo no começo, nessa vez eu estava cambonando o seu tranca-rua que trabalha com o meu irmão, né? E estava com eu não lembro qual era o problema, ele falou para mim, pega uma vela branca, vai no cemitério, eu falei, pronto, de novo. Acha um túmulo abandonado e acende uma vela para aquela alma para lhe ajudar. Eu não lembro o que era o problema. Estava ventando. Eu sei que eu levei a caixa de fósforo e não acendia a vela, e não acendia, e ventava. A hora que eu acendi a vela, Dermis, pulou um gato branco em cima dessa vela. Meu amigo, eu saí correndo de lá, eu fui parar lá na porta do cemitério. Falei, gato do diabo, deixa eu quieto. E fui embora, eu não consigo. Essa foi feia, eu nunca acreditei na minha vida. E são experiências para a gente ficar mais light, porque o que acontece? São situações humanas, e eu lembro, João, mudando um pouco o foco do engraçado para o triste, eu lembro amigos que são padres católicos dizendo a dificuldade, às vezes, de encomendar, e nós estamos vivendo um tempo agora de muitos óbitos, né? Isso eu ouvi era menino, mas vale sempre, vale para nós, para o padre, qualquer religião, mas a lembrança que eu tenho é dos padres dizendo isso, a gente é tão treinado para encomendar um corpo, fazer as exéquias, tudo direitinho, mas às vezes não dá. E eu conheci um padre, amigo meu, ele era jovem, e ele se recusou, ele pediu para um outro ir, que a pessoa que morreu num acidente era muito amiga dele, eles estudaram juntos. Ele falou, eu não vou conseguir. Pediu para o outro ir. Então essas coisas humanas, elas estão aí para a gente, né? A gente não consegue dar conta de tudo, louco é aquele que acha que dá, e o medo é uma delas, né? E a tristeza, o óbito, a dor também. Seja o medo, a dor, a alegria, a brincadeira, né? E as pessoas precisam ter também a compaixão com o sacerdote, com a sacerdotisa, e saber, ele vai até aqui, ela vai até aqui. Não tem que exigir nada. A gente vai construir juntos o que dá para fazer de melhor na nossa casa, né? Respeitando isso aí. É muito importante mesmo. Que bom que aí era a história do gato, uma coisa que, né, chama atenção. Você acharam que eu acendi o fogo, o gato pulou em cima do fogo. Falei, tá feito. Vambora. Isso aí funciona mesmo. Toda vez que eu vou no cemitério, acontece alguma coisa. Outra vez, Dermis, eu não sei se você estava no terreiro esse dia aqui em casa. Era um sábado, deu umas 10 horas, o guia pediu para levar algumas coisas no cruzeiro. Acho que era pipoca, não lembro. Então a gente pegou a caminhonete, né, fomos em 3 ou 4. Eu, acho que foi eu, o Marcão e eu não lembro quem foi, acho que o Ricardo. Aí a gente chegou no cruzeiro, tava quieto, rezando, me chega uma senhora de idade, comendo pipoca meia-noite no cruzeiro. Falei, dona, vai embora, vai pegar coisa na senhora. Pois ela não me desafia. Bem, pode mandar que eu só não sei o quê. Falei, dona, vai pegar na senhora. Pode mandar. Falei, então fica aí. Rezei, e essa mulher começou a rezar comigo e não ia embora, eu comecei a ficar com medo. Eu sei que eu montei na caminhonete para ir embora, eu ia da caminhonete. Eu não vou, cemitério para mim é muito complicado. Essa mulher, ela persegue a gente. Esse dia foi difícil. Tá vendo, João? São histórias, né? Tá aí, ele mesmo. Olha lá, tá ela vendo? Começou a rezar comigo, a velha. Nossa, eu não dou sorte. Outra vez, Dermis, olha essa que interessante. Mandaram uma mensagem no meu WhatsApp, uma senhorinha mandou por voz. Ela falou, por favor, eu queria falar com a Vó Benedita. Eu falei, olha, dona, a Vó Benedita não é um espírito, ela não tem telefone, é no terreiro. Mas essa mulher me xingou, Dermis. Xingou tudo quanto é nome, porque eu não queria deixar ela falar com a preta velha, que eu era um sem vergonha. Falei, sua velha mal criada, vai lá no terreiro que nós conversamos. Desse jeito, ela começou a me xingar. Eu falei, não, ela não tem WhatsApp, ela é morta, gente. É difícil. Isso acontece muito. Quando eu morava em outro estado, João, que era outro terreiro, eram 2 perguntas, eu comentava esses dias, não sei com quem, eram 2 perguntas que faziam, ligavam, a primeira pergunta era onde fica o terreiro, eu explicava, a segunda é quanto cobra, era incrível, sempre assim, e de vez em quando ligavam umas coisas meio tortas, aí, igual você falou aí, um dia ligou uma senhora que perguntou, aí baixa Preto Velho essas coisas? Aí eu expliquei para ela que não eram essas coisas, né,
Então ela falou, olha, eu quero levar olha só, a mulher como já tinha consultado o Google, sei lá o quê. Eu comprei uma pemba preta e eu quero levar para o Preto Velho benzer, porque eu quero que meus vizinhos saiam daqui. Eu falei, minha senhora, não é assim. Comecei a explicar, tarará, tarará, e ela rebater. Eu não só expliquei como eu costumava fazer uma coisa simples, mas vem aqui, toma um passo e conversa. E ela foi me rebatendo e eu respondendo educadamente. De repente a mulher desligou. E daí veio aquela sensação, não adianta às vezes você responder, eu sempre convido, venha tomar um passe, não é bem assim, ele vai explicar para a senhora, essa casa não trabalha assim, nem as casas sérias, vamos nos entender com o vizinho, o que está acontecendo, né? Não, a mulher chegou, então acontecia muito isso, e a gente se sente às vezes, João, impotente, eu passei por uma história, que depois eu escrevi, não saiu em livro isso, mas foi uma coisa que me deixou muito triste, uma moça ligou também, é bem moça mesmo, que ela estava com uns problemas graves, e ela foi aquela noite com uma senhora que eu não sei se é avó, se é mãe, e era justo o dia da festa da esquerda. Então a moça chegou e ela queria consulta. Eu não expliquei por telefone que aquele dia não ia ter consulta, mas assim, não ia ter consulta, só que, por exemplo, tinha, sei lá, 45 pessoas, as 45 conversaram com o seu Zé, uma por uma, ele preparou um presentinho, tarará, tarará. Bom, quando ela chegou, as crianças foram distribuir senha, as crianças participando, daí eu lembrei, eu falei, olha, hoje não precisa senha. E a menina queria ser atendida na hora. Ah, mas ninguém vai me atender. Eu falei, moça, vai começar daqui a pouco, aí a gente faz as orações, vem as entidades, você vai conversar. Cortou. Tá ruim o som, André. Você tem que fechar e abrir de novo. Piracicaba é um negócio complicado, viu? Voltou. Voltou? E essa moça foi embora falando mal de Exu. Aí o que aconteceu? Na hora o seu Zé soprou para mim, deixa ela aí, você não fala tanto em respeitar o livre-arbítrio? Ela não quer ficar um direito dela. Eu fiquei com pena da vozinha também, falei uma coisa lá para a vozinha, falei, olha, ela tá precisando de ajuda, ela precisava receber também, para quem tá precisando, faz esse escarcéu. E na abertura da gira, como muita gente viu aquilo, eu falei assim, gente, eu gostaria que ninguém julgasse a moça, que a gente fizesse uma prece e tudo mais, por quê? Quantos que estão aqui a primeira vez que vieram ao terreiro não tiveram uma atitude de negação quando ouviram falar do Exu, quando foram tomar um passe com o caboclo, acharam que era tudo teatro no mau sentido, enganação. Então não vamos julgar. A moça, a espiritualidade não vai deixar de encaminhar, né? De fazer um outro jeito aí dessa moça ser atendida, seja aqui ou não, na casa dela, onde a espiritualidade conseguir chegar ao coração, vai chegar. Mas essa história, depois passou um tempo, né, que o seu Zé pediu, aí eu comecei a procurar, fui na lista de presença, mas nunca achei, nem em Facebook, nem nada. Depois de 2, 3 anos eu escrevi a história, que foi uma maneira de exorcizar. E na minha história, essa moça, depois ela acaba encontrando um terreiro, ela é muito bem assistida. Caiu de novo, Der. Tá ruim. Enquanto o Dermo está arrumando lá, a Fabi fez uma pergunta, né? Como distinguir o Egum que se faz passar por entidade? Com o tempo a gente vai percebendo o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, essas coisas acontecem para testar o médium, para testar o terreiro. E a gente não tem como desmascarar, só a pessoa sabe o que tem lá. Tem que tentar respeitar, conversar, porque a própria médium às vezes atrai isso para ele, né? A gente, com o tempo, vai percebendo algumas situações, alguns sinais, se tem ou não alguma entidade ali. Eu não tenho o costume de brigar com a entidade, a gente deixa de lado. Porque às vezes realmente a pessoa se confunde ou quer aparecer e faz essas coisas no terreno. Muito complicado. Bom dia, Tati. A benção. Pai Juan, benção. Que bom vocês por aí. Saudade, Tati. Saudade, Pai Juan. O Dermo está voltando aqui. Voltando, né, João? Voltando. Que coisa louca. Então é assim. Tá ouvindo? Sim.
Aí eu quero falar de outra coisa, então, que já picou, já cortou, antes que corte de novo, que é a questão das crianças, que a gente respeita muito, né? Então, existem algumas casas, e eu respeito, que não aceitam que crianças participem de gíria de esquerda. Tudo bem. Quando eu fui com crianças, participaram, porque não é uma afronta, não tinha como eu voltar. Eram outros municípios, sei lá. E as crianças, quaisquer elas sejam, estão muito mais habituadas a lidar com os Exus, aprender com eles, do que qualquer um de nós adulto, enfim. Mas eu respeito a casa que, né, que nunca... E aí tem o seguinte, eu estava na assistência uma vez, na minha volta, no meu retorno, como eu digo, para a religião, visitei uma casa, e nessa casa, não é sobre criança, mas não podia falar sobre Exu. Tudo bem, é o segmento da casa, eu respeito. Só que ia ter uma homenagem a Exu, então aqui tinha um altar, atrás, né? E atrás do altar tinha uma tronqueira grande, mas eu não sabia, eu não conhecia a casa, eu era da assistência, fui lá visitar. Daí a mãe da casa falava assim, ó, dia tal nós vamos ter homenagem de... E mostrava assim. Então, quem quiser colaborar, a gente precisa da comida de... E tudo ela fazia assim para trás. Eu cheguei no final da gíria, eu fui conversar com a outra mãe, que eram duas mães, uma era titular, a outra ajudava. E falei, eu queria colaborar, o que eu trago? Eu trago canjica? Daí ela falou assim, Dermes, mas ela já me conhecia, mas trazer canjica para a festa de Exu? Eu falei, Exu? Eu achei que era Oxalá, porque tá aqui Oxalá lá em cima no altar. E a mãe fica, vai ter festa de, vai ter não sei o que de. Para mim, ela estava mostrando Oxalá. Quando que eu ia imaginar que tem uma tronqueira lá atrás enorme, que é onde fazia umas gírias de Exu, oferenda e tudo mais. E por quê? Porque não podia falar o nome Exu em público, porque, sei lá, tinha as razões que eu respeito. Mas eu achei engraçado e acabei... ainda bem que eu perguntei antes, porque eu ia levar... Caiu de novo, Darcy. Infelizmente, né, pessoal, a gente mesmo cria o preconceito com o Exu, é difícil. Eu lembro uma vez, a gente tá tendo um trabalho aqui em Campinas, no terreiro, né, Dermes? Era um trabalho no finzinho, a gente chamou o Exu Mirim para conversar, porque às vezes no fim do trabalho de a gente os chama. Aí um Exuzinho Mirim estava trabalhando, mexendo no caldeirão com fogo. Meu filho naquele dia, o Jorginho, acho que ele devia ter uns 6, 7 anos. Ele sentou em frente ao Exu Mirim, olhou o caldeirão, o fogo, ele falou, ih, seu Exu Mirim, não deu certo, né? Dermes, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei, some daqui, Jorge. Criança é assim, eles têm a visão, né? Mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, agora esse Exu Mirim vai atacar meu filho no caldeirão. Tadinho. E são... Tá ouvindo, João? Sim. Aí, ó, o João vai lendo as coisas, porque eu não enxergo, não consigo, até porque eu tenho que ver se o microfone não caiu. Mas sobre isso, das entidades, das crianças, esse agora não é de criança, mas aconteceu. Eu fui também visitar uma casa, passear, e as entidades trabalharam, tinha autorização, trabalhou o seu Zé. Aí veio uma senhora, bem senhorinha mesmo, depois eu conheci, e ela falou para o seu Zé que ela frequentava muito tempo a casa, e ela não conseguia incorporar, nada acontecia, e o seu Zé explicando para ela, dizendo, olha, converse com o pai da casa, a casa é séria, veja o seu envolvimento, você pode ser cambona, você pode ser tanta coisa assim, mas conversa direitinho. E ela, depois me passaram, e o seu Zé falou alguma coisa. E ela também comentou alguma situação pessoal, de saúde, dificuldade, de familiares, e isso o seu Zé aconselhou, deu algumas dicas e tal. Bom, mas questão da casa, ele disse, converse direitinho, porque essa casa é séria, tem fundamento, e tudo tem um tempo, a espiritualidade vai orientar. Isso o seu Zé subiu, veio o seu Veludo. O seu Veludo tem uma outra forma de trabalhar. Ele também estava para trabalhar, né? Na casa, tinha autorização. Aí o que ele fez? Ele foi lá na assistência, onde estava a mulher, pegou as duas mãos da mulher, gargalhou no ouvido dela, a mulher incorporou, subiu, fez a incorporação, eu não sei, né? Subiu. Aí o seu Veludo falou, né? O recado foi o seguinte: percebeu que não é a casa? Que é a senhora que está fazendo os bloqueios, a casa está orientando há não sei quanto tempo. Então, conversa com o pai, vem trabalhando, vem se desenvolver no seu tempo, sem cobrança, e está tudo certo. Então, eles têm uma forma de ensinar, de explicar, de orientar, que a gente repete essa palavra, não é uma afronta, é um ensinamento. Então, o seu Zé explica de um jeito, de outro, mas o importante era, a casa está ali,
a senhora está se bloqueando ou, de repente, que eu não posso julgar, achando que pode ser outra casa que seja mais bonita, mais, sei lá, maior, tenha show de luzes, eu não sei. E a casa estava séria lá, o pai e a mãe trabalhando bonitinho, miudinho, como se diz, certinho. Então, o que acontece? Bloqueio do médium de achar, eu venho aqui, não acontece nada, e já estava acontecendo tanta coisa, que era o desenvolvimento dela no tempo certo. E todo mundo, muitas vezes as pessoas colocam, tem que incorporar, às vezes nem é de incorporação, tudo tem um tempo, tem a sua calma, e a gente precisa respeitar isso, né, João? Tem uma coisa que minha mãe sempre fala, a Umbanda não é só incorporação, né, Dermes? Tem tanta coisa bonita, tem comida, tem dança, tem arte, tem música, tem conversa. A incorporação é só uma parte, talvez a parte mais chata, né? Que você tem que se separar para trabalhar. Não chata no mau sentido, mas tem tanta coisa para você fazer comida, aprender a acender uma vela, fazer cantiga. Pensem nisso, gente. A Umbanda não é só incorporação. A incorporação é uma parte, talvez a mais chata, na verdade, né? Cada um já sabe do que faz. Não é cambonada, ficha, limpar, é tudo igual. Por isso que, principalmente, a gente preza o terreiro para vir todo mundo com roupa branca e roupa igual. Ali é todo mundo igual, seja de orientação sexual, dinheiro, isso tudo o que seja. Quando a gente começa a pôr essas leis, que um é mais que o outro, o terreiro vai acabando. Duas coisas atrapalham muito, né? A vaidade e a fofoca. A gente vê como a fofoca destrói um corpo mediúnico, né? Separa as pessoas em vez de juntar. Às vezes um sai, um não volta mais, um perde, porque é humano, né? Tem gente que fala assim, mas se você saiu do terreiro é porque você não tinha fé. Não, às vezes são as convivências que, infelizmente, a fé você tem, ela tá aí, o terreiro tem firmeza, tem fundamento, mas a forma como a gente se relaciona afasta o outro, e isso, como o João tá colocando, vale para o Cambone, vale para o pai, vale para a mãe, qualquer que seja. A gente, às vezes, acaba... né, num dos encontros, eu não lembro qual, eu comentei sobre uma irmã de santo que eu tinha, que era a pessoa chegava nova ao terreiro, ela botava medo. Não era a intenção dela, mas ela chegava para a pessoa e falava assim, hoje é gira de marinheiro, então não fique assustada. Pronto, a pessoa já assustava. Hoje é gira de baiano, não fique assustado, que vai acontecer, não sei o quê. E ela, eu ficava olhando aquilo e falava, gente, se eu não conhecesse a Umbanda, eu ia sair correndo. A gente aí, como era preconceitos poucos. Mesmo que não fosse a intenção. Aí, como era o Cambone chefe, às vezes eu era meio duro com ela. Eu falava assim, nossa, eu não sabia que mudou a mãe de santo. Aí ela já se tocava, tô falando demais, tô trazendo uma pessoa nova. Então tem muito disso. Chega alguém novo, você tem um acolhimento. Agora, chega alguém novo, muitas vezes é inconsciente. O médium, o pai, a mãe, seja qual for, às vezes a gente quer estabelecer uma relação de poder. Olha, eu vou ficar orientando você aqui. Mas não é a função. E se a função for orientar, não é assustar. Então essas coisas acabam acontecendo também. Eu me lembro, eu brigava, modo de dizer assim, muito com essa irmã, por ela falar demais. E acabar, às vezes, assustando a pessoa que está lá com a maior tranquilidade, entrando com uma corrente, tomando um passe, seja o que for, né? Aproveitar, Dermes, pedir a benção para o pai Adilson, para a mãe Tati, para o pai Juan, para o pai Carlos Capucapo. Obrigado, viu, gente? A gente está conversando um pouquinho aqui. Esses casos a gente conversa tanto, dá tanta risada lá quando a gente está junto, né? Somos seres humanos. E tem muita coisa engraçada que a gente pode contar sem prejudicar ninguém. Todos e todas, estamos juntos aqui. Apesar dessas quedas loucas aqui. João, confirma se está me ouvindo, por favor. Eu ouvi o João falar das mães. Tá. A bênção de todos e todos, estamos juntos. Diga lá, João. Teve uma outra pessoa que achou engraçado contar, que aliás ele tá na sala aqui. E uma vez, ela deve estar fazendo uns 8 anos, quebrei um pau com esse meu filho, né, Der? Que nós brigamos na internet, nós dois não tem, nossa senhora, se você estivesse perto, nós ia se pegar pelo pescoço, mas estava em Blumenau, foi a sorte, né? Foi, já brigamos muito e a responsabilidade era minha, já dita. Faz parte, a gente tem sangue na veia, e hoje em dia, né, Dermes, infelizmente, as redes sociais atrapalham muito a gente. A benção para Ivan Tour também, que chegou por aí. Benção, a gente está sofrendo, vou aproveitar até para falar para o pessoal. Essa semana passada, retrasada, a gente teve 3 ou 4 ataques na internet de fake contra o pessoal de terreiro, de fakes contra a Paz de Santo. Então, a internet está muito complicada, sabe, gente? Tem que tomar cuidado que compartilha, que posta. Porque quando a pessoa posta um fake, a gente tem que provar que é mentira, o cara não tem que provar que é verdade.
e dá trabalho, chateia, nós temos famílias, temos esposa, filho, que vê isso é muito chato. Tomem cuidado com a internet, pensem bem no que faz, porque na verdade, né, Dermes, hoje não se faz mais nada escondido. O que você falar vai estar gente gravando, filmando, às vezes no momento de descontração ou desabafo a gente fala ou faz alguma coisa, pronto, cai na internet. Até a gente arrumar, vai longe. A gente está com 2 ou 3 processos essa semana na justiça só por causa disso. Felizmente, rede social ajuda, mas atrapalha. Não sei o que ela faz mais. Como as relações presenciais também. E são 3 coisinhas que eu queria falar. A primeira, assim, na verdade, são duas estão numa só, isso que o João coloca, os desentendimentos, as coisas que eu me exaltei com o João, sejam de religião ou seja de questões pessoais, as duas foram por influência de terceiros. E aí a gente vê, eu não estou responsabilizando os terceiros, o bobo fui eu que não filtrei a mensagem. Porque daí você tem as mensagens trocadas, que estamos discutindo um tema que é sério e está todo mundo debatendo no grupo. Tudo bem. Agora o terceiro colocou, o João escreveu com tal... Nossa, mas peraí, isso não é o que está escrito, foi o que o terceiro falou. Então, bobo é a gente quando às vezes não se posiciona e não entende. E mesmo, foi isso, então como é que a gente vai resolver? E uma coisa que, independentemente desses 2 episódios, eu falei que 2, mas é uma, porque eu estou lembrando das coisas. Quando o João coloca uma coisa muito séria, que eu ouvi do João a primeira vez, se eu não me engano, que foi isso. E hoje eu procuro fazer, seja com os livros, como que for, cada vez mais. A gente vai discutir alguma situação de religião, ela precisa ser pública. Não é porque a gente vai esconder as coisas, pelo contrário, o João colocou aí mais uma vez um questionamento sobre formas que estão sendo conduzidas as aulas, os cursos sobre Umbanda. Isso é uma reflexão, é para todo mundo. Mas às vezes a gente coloca coisas que de repente a gente aprende que deve discutir no particular. Então, por exemplo, isso todo mundo faz, até no emprego, por que a gente não vai usar? Então nós temos lá o curso Teologia de Umbanda, tem o grupo, e tem nós, os coordenadores do nosso grupo, que a gente planeja, discute coisas que não precisam entrar para os alunos. Por quê? Porque os alunos precisam do cronograma, das atividades, do nosso contato, do bate-papo, das aulas, dos confrontos positivos. Mas é isso mesmo, discordo, pergunto. Isso é ali. O que a gente prepara são bastidores. Então, essa maturidade, nós, umbandistas, sejamos sacerdotes, sacerdotisas ou não, precisamos ter. Porque, inclusive, outros segmentos fazem até o contrário. O contrário é até escondem coisas que não deviam esconder. Conhecimento, crimes, não é disso que nós estamos falando, não. É do diálogo para ele ser cada vez mais fraterno. Então, é uma coisa que a gente precisa ter cada vez mais. Porque, às vezes, é o que eu chamo de fogo amigo. Às vezes, você tem 2 autores, 2 sacerdotes, 2 sacerdotisas defendendo a mesma ideia. E de respeito à diversidade sempre. Só que, às vezes, um acha que o outro está falando, aqui é uma indireta para o meu terreiro, e não é. Poderia ser, mas não é. Então a gente se perde às vezes nisso. E a rede social, o WhatsApp, sei lá, é tudo muito imediato, né? Tem coisas que a gente não apaga. Então o que a gente faz? Vamos pensar no antigamente que não tinha isso. Eu preciso mesmo mandar essa mensagem? Vamos refletir primeiro? Talvez se eu não mandar eu evite problemas. Não é ser omisso, é ser organizado na defesa das nossas ideias, né? Dos nossos ideais. Diga lá, João. É isso. Eu acho que já estamos com quase 1 horinha de live, foi muito bom. Um domingo cedo, é bom a gente conversar, pôr as ideias em dia. A gente está vivendo uma situação muito triste, então por que a gente não se conversar, né? A gente dá tanta risada dos outros, a gente erra. É interessante, às vezes alguma coisa a gente fala até ajuda as pessoas a se entenderem. Vai acontecer. Então é isso, Derby. Faz um favor para mim, dê suas redes sociais, fale do seu trabalho, dos seus livros, para a gente poder encaminhar. Mais de 1 hora fica muito chata, dá som. E também cai tudo aqui. Não vai me descontar, hein? Descontar o tempo que caiu aí do meu salário aqui espiritual. O que acontece é assim, a primeira coisa, além de agradecer a todos e todas, lembrar que nós estamos aí quase na metade do primeiro módulo do curso do Instituto Umbanda Sem Fronteiras, e é muito importante dizer, não é por vaidade não, como... Peraí, Derson, parou um pouquinho o som. Tá sem som, Derson. Você vai entrar nos meus casos de terreiro, esse seu som aí, que você tá com encosto, não tem?
Ixi. Caiu. Já ele volta, gente. A gente vai tentar fazer mais isso para a gente descontrair. Né? Nós somos seres humanos, erramos, né? Às vezes a pessoa acha que a pessoa é sacerdote, é padre, não tem sentimento. Tem sim, tem senso de humor, tem tudo. A gente tem que viver mais leve, né? Esse é o segredo, viver em paz com a gente mesmo. Tá chegando o Dermes aí de novo, aí de Piracicaba. Chegou. Pronto. Primeiro veio a pedra de Xangô, cheguei eu agora. Então, assim, quem quiser conhecer mais, eu vou resumir porque pode cair de novo, né? O trabalho do Instituto, essa parte social que está sendo encaminhada, tem tudo que o Pai Joãozinho anotando, porque se alguém nunca aconteceu, esperamos que nunca vai acontecer, mas alguém, mas a sexta foi, tá tudo lá para quem precisar, nós não temos que expor, né? Por isso que não é público, evidentemente, a não ser quando é instituição. Algumas postagens feitas porque eram instituições, agora a pessoa física é expor a dor da pessoa, ninguém, né, vai fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Então, conheça esse nosso trabalho, porque a gente tem feito, é voluntário, como a gente entende que tem que ser Umbanda, voluntário da nossa parte da organização, e voluntário de quem está contribuindo com a cesta para chegar a algo concreto para o nosso irmão e nossa irmã, ainda mais nesse momento especial e difícil, né, a gente diz especial, porque também a gente tem que, a nossa solidariedade chegar. Esse livrinho aqui está sendo relançado, capa dura, ó, tá bom? Quem quiser conhecer, esse é bom. O livro de Ouro dos Orixás, foi relançado, ele é de 2015, se eu não me engano. Outros, eu estou mostrando os últimos, né? Tem esse aqui, tá? Que é o Peregrinos de Aparecida pelas Águas de Oxum. A Marcela sempre fala, eu quero ler a segunda parte desse livro, vamos ter que escrever ainda. Então, são 16 histórias sobre o sagrado feminino. Tem um bocado de livro, mas estou mostrando os últimos. Esse aqui eu não consigo abrir porque eu tive que usar o celular aqui, né? A outra mão está segurando. Que é um infantil muito lindo, Flores de Obalua Velha, são poemas. Muita gente conhece o traço da ilustradora, que é a Orádia. Eu sou muito fã dela. Quando eu soube, um ano antes, o livro foi lançado em 2020, quando eu soube que seria ela, eu fiquei doido, porque eu sou fã, mas não podia falar para ninguém até o lançamento, né? E ele é ricamente ilustrado por ela, pela Orádia. Então, quem quiser... Esses livros a gente tem aí preços promocionais, alguns outros eu tenho também, e alguns eu não tenho comigo para pronta entrega, mas eu indico as livrarias, as lojas parceiras, que também têm condições especiais. E estamos juntos aí nessa luta, vamos nos encontrar para outros causos, porque hoje, como o João falou aí, deu para ouvir o finalzinho, esse som tá um caos. Tá com a linha cruzada aqui mas isso não desanima a gente não. Por enquanto não dá para fazer por telepatia. No futuro próximo a gente vai aprender, vai conseguir. Ainda a gente precisa do aparelhinho. E aí vai, né? Esses dias não caiu o WhatsApp. Eu tinha trabalho, então profissional, eu tive que cancelar tudo. Eu tinha uma consulta também à distância, escrevi para a profissional, ela vai me atender outro horário. Não dava, cancela tudo. Então a gente vai se adaptando, né? Então é isso, né, João? Beleza, Dermes, obrigado. Um abraço a todos em casa. Peço a bênção de todos. Logo a gente está de volta, gente. Se vocês gostarem, mandem assuntos, compartilhem, que a gente vai continuar conversando aí, Dermes. Um abraço, gente. A bênção. Bom domingo. Se cuidem, fiquem em casa. É isso aí. Bênção, gratidão e tamo junto. Um abraço a todo mundo aí. Obrigado, João.